O escritório do advogado ficava no 12º andar de um prédio de vidro na Faria Lima, daqueles edifícios projetados para fazer os visitantes se sentirem menores antes mesmo de abrir a boca. Isabela Fontes chegou 10 minutos antes do horário marcado, como chegava em tudo, e esperou sentada no saguão de entrada, enquanto a recepcionista oferecia água e ela recusava com um gesto curto. Não era sede o que ela sentia. Ela se assentou na cadeira de couro cinza e ficou olhando o relógio na parede oposta. 8 anos. 8 anos que ela havia dedicado não apenas ao casamento, mas à empresa, à imagem, à estabilidade de um homem que dormia tranquilo porque ela ficava acordada resolvendo os problemas que ele não sabia que tinha. 8 anos de conversas em tom baixo com fornecedores irritados, de detectar movimentações acionárias suspeitas às 2 da manhã, de lembrar o nome dos filhos dos sócios, para que ele pudesse perguntar como estavam nas reuniões com a casualidade de quem realmente se importa. Ela havia sido, na prática, a diretora de operações não remunerada de uma empresa que não tinha o nome dela em lugar nenhum. O acordo de divórcio previa 12 meses de pensão. Tiago entrou às 14h07 com Giovana Almeida pendurada no braço esquerdo como um acessório novo que ele ainda não tinha decidido onde usar. Ela tinha 26 anos. Cabelo castanho escuro que chegava à cintura, com o tipo de comprimento que exige cuidado diário, e comunica exatamente isso. Vestido cor de areia discreto o suficiente para ser elegante e caro o suficiente para que qualquer mulher na sala soubesse quanto custava. Ela entrou com um sorriso levemente aberto de quem está acostumada a que a temperatura da sala se ajuste em torno dela. E a sala se ajustou. A recepcionista olhou, o assistente do advogado olhou, o próprio Maurício, advogado de Tiago, deu um meio sorriso de cortesia que ultrapassava o protocolo em 2 milímetros. Tiago tinha 42 anos. A linha de mandíbula que Isabela havia admirado num aniversário de um amigo comum anos atrás, e a postura de quem aprendeu a confundir arrogância com presença. Ele entrou sem olhar para ela. Não foi descuido. Foi uma escolha que ele fez questão de tornar visível. Maurício abriu a pasta com o gesto solene de quem está revelando um contrato importante. Empurrou os documentos pelo meio da mesa comprida. Sra. Fontes. O acordo estabelece saída do imóvel da Jardins no prazo de 30 dias. Transferência integral da participação societária na Cavalcante Negócios e manutenção de pensão alimentícia no valor acordado pelo período de 12 meses, conforme a cláusula 4.2. Isabela olhou os papéis. Depois olhou para Tiago. Ele estava olhando o celular. Giovana estava ao lado dele com a postura de alguém que fez questão de estar presente. Não havia desconforto no rosto dela. Havia o oposto. Uma qualidade de atenção que se parecia estranhamente com divertimento bem controlado. O tipo de pessoa que comparece ao enterro para confirmar com os próprios olhos que está morto. A pensão é por 12 meses, Isabela disse, sem inflexão. Maurício ajustou a gravata. Correto. O período padrão para uniões sem filhos e sem participação societária formal da cônjuge é de: eu tinha participação funcional, não nominal. A participação funcional não. Maurício abriu a boca para continuar e Giovana, nesse exato momento, se debruçou levemente para frente e disse, com uma voz baixa calculada para atravessar a mesa, sem parecer intencional: você quer água, Isabela? Você está parecendo cansada. O tipo de coisa que uma pessoa diz quando quer que a outra saiba que foi inventariada. Não como cuidado. Como desdém embrulhado em cortesia barata. Isabela não respondeu. Leu cada cláusula, cada subitem, cada prazo. Maurício tentou preencher o silêncio com explicações sobre etapas do processo que ela não havia pedido. Tiago colocou o celular no bolso e olhou para o teto. Giovana passou a ponta do dedo indicador pela borda da mesa, lenta, como quem está com tédio num lugar que já sabe de cor. Quando Isabela terminou de ler, pediu uma caneta. Assinou, devolveu a pasta. Vou levar os arquivos do escritório de casa, ela disse.
os do período 2016 a 2018, gestão tributária, contratos de fornecedores renegociados no segundo semestre de 16 e as demonstrações que eu preparei para o banco antes do refinanciamento. Tiago levantou os olhos da primeira vez desde que havia entrado. Que arquivos? Os que eu organizei. Ficam na segunda gaveta do arquivo cinza no escritório de casa. Maurício abriu a boca. Tiago encolheu o ombro com o gesto de quem descarta uma conta pequena. Pode levar. Não tem nada relevante nisso. Giovana passou a mão devagar pelo braço de Tiago, um gesto lento e exibido, e disse sem olhar diretamente para Isabela: deixa ela levar as lembranças dela. Havia uma crueldade específica nessa frase. Não gritada, destilada. Isabela ouviu cada sílaba com uma clareza que não era raiva. Era registro. Ela se levantou, ajeitou o blazer, pegou a bolsa. Estava na porta quando percebeu que o celular havia ficado em cima da cadeira. Voltou 2 passos para buscar. E nessa fração de segundo, ela viu a tela do celular de Giovana acesa em cima da mesa. Notificação. Paiê Almeida. Tudo certo por aqui? Isabela pegou o próprio celular. Saiu. No corredor, o elevador levou 41 segundos para chegar. Ela ficou olhando o painel digital. Entrou na cabine. Ficou sozinha no espelho de inox, levemente deformado, onde a própria imagem aparecia um grau torta. 37 anos, cabelo preso, olheiras que ela aprendera a cobrir com uma precisão quase artística. Ela esperou sentir o colapso que parecia a resposta proporcional ao que havia acabado de acontecer. A dor grande, a virada de estômago, qualquer coisa que correspondesse ao tamanho de 8 anos. Não sentiu. Sentiu clareza. Uma clareza larga e horizontal, como a superfície de um rio antes de chover, quando o céu já mudou de cor, mas a água ainda não sabe disso. Eduardo Almeida. Ela conhecia esse nome com a precisão de quem o havia lido em relatórios internos e em alertas de movimentação acionária. Dono da Almeida Corp, empresa que havia tentado absorver a Cavalcante negócios 3 vezes em 6 anos e sido bloqueada nas 3. A última tentativa tinha sido 18 meses atrás, numa movimentação que Isabela havia identificado a tempo, preparado o relatório de contra-argumento, entregado as análises para o Tiago, que levou tudo para a reunião de conselho e saiu de lá com os diretores aplaudindo. Giovana Almeida. O elevador abriu no térreo. Isabela cruzou o saguão de mármore, empurrou a porta giratória, saiu no calor pesado de novembro em São Paulo. Ficou na calçada por um momento, com o barulho da Faria Lima passando ao redor como uma textura que ela conhecia de cor. Tinha os arquivos. Tinha o nome. Tinha uma clareza que Tiago Cavalcante não ia alcançar por mais uns bons anos. Tinha tempo. O estúdio que ela alugou em Pinheiros naquela semana tinha uma janela voltada para um boteco que abria às 7 da manhã e fechava depois da meia-noite, um cheiro de tinta nova que levou semanas para ir embora e 320 metros cúbicos de ar que eram inteiramente dela. Ela dormiu no colchão inflável por 12 dias, enquanto esperava a cama que havia comprado, e em nenhum desses 12 dias ela pensou no mármore travertino da Jardins. Nas primeiras semanas, dormiu muito. Não o sono pesado de quem está bem, mas o sono comprido de quem deu baixa num posto que ficou de pé por tempo demais. O corpo estava pagando uma dívida que a cabeça não havia contabilizado direito. Quando acordou de vez, abriu os arquivos. Não havia nada que saltasse à vista de primeira. Nunca tem, quando quem fez é competente de verdade. Eram transações pulverizadas em diferentes categorias, renegociações de contratos que pareciam razoáveis quando analisadas isoladamente, mas que colocadas em linha do tempo cronológica criavam um padrão com ritmo próprio. Fornecedores com endereço registrado em estado diferente do serviço prestado. Taxas de gestão ligeiramente acima da faixa de mercado, não o suficiente para levantar bandeira numa revisão rápida, mas o suficiente para fazer diferença multiplicado pelo volume e pela duração.
contratos de consultoria com escopo propositalmente vago, autorizando repasses sem entregável verificável. Uma holding intermediária que aparecia em 3 transações diferentes com nomes de sócios que mudavam, mas com o mesmo endereço de correspondência registrado num bairro de Alphaville. Isabela montou a planilha coluna por coluna durante 3 noites. Quando chegou na última linha, ficou olhando o número do total por um tempo longo. A Cavalcante Negócios estava sendo drenada por dentro. Devagar, do jeito que ferrugem trabalha, do jeito que só aparece quando a estrutura começa a ceder. E todos os fios apontavam para movimentações que tinham sido iniciadas cerca de 10 meses antes de Giovanna Almeida ter qualquer relação declarada com a empresa ou com Tiago. Ela fechou o computador, fez café, ficou olhando o boteco lá embaixo com as luzes coloridas e o pagode chegando amortecido pelo vidro da janela. Guardou tudo, não porque ia perdoar, mas porque não era hora. 6 meses depois da assinatura, Isabela Fontes abriu a Fontes Estratégia com R$22 mil em conta corrente e uma mesa num coworking na Paulista que dividia o espaço com startups de 20 e poucos anos que falavam muito sobre disrupção e muito pouco sobre demonstrações de resultado. Ela não estava lá para fazer amigos do coworking. O primeiro mês foi silencioso, de um jeito que ela não havia previsto como seria silencioso. Ela havia trabalhado dentro de uma estrutura por tanto tempo que a ausência de estrutura parecia um ruído próprio. Não havia reunião marcada, não havia agenda herdada, não havia ninguém esperando nada dela até que ela mesma criasse a expectativa. Era libertador do tipo que assusta antes de libertar. Ela construiu uma lista de 50 contatos, 10 ligações por dia, proposta enviada para cada conversa que passasse de 15 minutos. Dos 50, 23 retornaram. Dos 23, 8 chegaram à reunião. Dos 8, 1 assinou. O primeiro cliente levou 3 semanas e 2 dias para aparecer. Rafael Dornelas chegou como ele chegava em tudo, sem avisar e sem pedir licença. Entrou na salinha de reunião que ela havia reservado, olhou para ela da cabeça ao pé com a franqueza direta de quem não vê motivo para disfarçar que está avaliando, e puxou a cadeira antes de ela convidar. Tinha 46 anos, ombros largos, cabelo grisalho cortado curto, o tipo de mão que sugere que em algum ponto da vida ele trabalhou com elas antes de trabalhar com contratos. Dono da Dornelas Infraestrutura, uma das maiores construtoras do interior paulista, empresa fundada pelo pai e dobrada em tamanho por ele em 12 anos. Tinha reputação no setor de ser o tipo de pessoa que não engole mentira depois da primeira vez. Me falaram que você encontra buraco em balanço que auditor de Big Four deixa passar. Ele disse, sem preâmbulo. É verdade? Isabela não sorriu. Depende do balanço. O meu. Dos últimos 2 anos. Você quer saber o que tem ou quer saber o que fazer com o que tem? Ele ficou quieto por um segundo, inclinando a cabeça de lado, do jeito de quem não esperava ser respondido com outra pergunta. As 2 coisas, ele disse. Então me manda o balanço até hoje à tarde e a gente conversa na sexta. Ela encontrou 3 inconsistências relevantes em 48 horas. Uma era cosmética, um erro de classificação contábil sem consequência prática. A segunda era operacional, um padrão de amortização que estava inflando a margem aparente de um segmento específico. A terceira tinha o potencial de virar um problema com o fisco em menos de 2 anos se ninguém intervisse. Ela entregou o relatório numa sexta às 18h30, foi embora sem esperar elogio e na segunda-feira seguinte, Rafael Dornelas estava de volta com um contrato de 6 meses assinado. Você não perguntou quanto eu cobro, ela disse quando ele colocou o papel na mesa. Li o rodapé da proposta que você mandou por e-mail na quinta. Achei justo. Ela pegou o contrato, leu, assinou. Nos meses que seguiram, a Fontes Estratégia foi construída com a mesma metodologia que Isabela aplicava em qualquer análise, um passo de cada vez, sem pular etapa,
sem confundir velocidade com direção. No 5º mês, ela contratou a primeira analista. No 7º, fechou o segundo cliente de grande porte. No 10º, Rafael voltou com um contrato maior e a proposta de um almoço de trabalho que durou 2 horas e 40 minutos, que era 90 minutos a mais do que qualquer almoço de trabalho precisa durar. E enquanto isso, a Cavalcante Negócios continuava sangrando. Ela soube pelo setor. Conversa de corredor em evento, publicação em portal de negócios, o analista de um banco que mencionou de passagem que o crédito da Cavalcante estava sendo reavaliado. Tiago havia dado a Giovana o cargo de diretora de novos negócios, título bonito que na prática lhe conferia acesso a tudo. As decisões estratégicas saíam erradas de maneiras que pareciam azar para quem via de fora, mas que, na planilha que Isabela mantinha atualizada, eram erosão com calendário. Numa revista de negócios do 3º mês, Tiago apareceu numa dupla de página com Giovana, os dois na varanda do mesmo escritório onde Isabela havia passado anos. O título: Renovação na Cavalcante. Foco em inovação e novos mercados. Giovana usava um blazer da cor do logo da empresa e sorria com a confiança de quem sabe exatamente como a foto vai ficar. Isabela leu no celular entre 2 reuniões num corredor de hotel em Campinas. Chegou até o fim da matéria. Dobrou o celular. Entrou na sala onde a próxima reunião estava esperando por ela. No jantar de encerramento de ano da Câmara do Setor, ela cruzou com Eduardo Almeida pela primeira vez fora de um contexto de notícia ou de planilha. Um homem de 60 e poucos anos, paletó cinza sem gravata, cabelo branco bem cuidado, o tipo de postura que não se aprende, mas que alguns ambientes específicos constroem ao longo de décadas. Ele estava conversando com 3 pessoas ao mesmo tempo, com a habilidade de quem faz isso desde que tem memória. Giovana estava ao lado dele. Não era a presença de uma filha num evento de trabalho do pai. Era a postura de 2 profissionais no mesmo lado de uma operação, sem precisar verbalizar isso em voz alta. Quando Eduardo se virou para cumprimentar alguém novo, Giovana deu a ele um gesto com a cabeça, pequeno e rápido, o tipo que passa invisível para quem não sabe o que está observando. Isabela pegou uma taça de água com gás, ficou onde estava, não deixou que nenhum músculo do rosto se mexesse e arquivou. No 2º ano, a Fontes Estratégia tinha aparecido em 3 publicações do setor. Não por assessoria de imprensa, mas porque os resultados dos clientes eram verificáveis e verificados. A equipe havia crescido para 4 pessoas, cada uma escolhida por um critério simples: ser melhor que ela em pelo menos uma coisa específica. Foi no 2º ano que Tiago ligou. Ela estava no carro num semáforo na Rebouças quando o número apareceu na tela. Ficou olhando por 2 toques completos. Atendeu no 3º. Isabela. A voz era a mesma. Mas havia alguma coisa diferente na velocidade das palavras, como se ele tivesse ensaiado a abertura, mas não o que viria depois. "Tô ligando porque precisava de uma opinião técnica sobre uma reestruturação de portfólio, e alguém me indicou o nome da Fontes Estratégia." Ela ficou quieta por exatamente o tempo que ficasse desconfortável. "Que curioso", ela disse. "Alguém te indicou meu nome. A reputação da empresa tá muito boa." "Tá." Silêncio. "Você toparia um café para conversar sobre o projeto?" O semáforo abriu. Ela botou o carro em movimento. "Não, mas boa sorte com o projeto." Desligou. 2 meses depois, ele ligou de novo. Era quase 8 da noite e a voz havia perdido qualquer pretexto de ser profissional. Havia uma qualidade de urgência mal disfarçada que ela reconhecia como o som de uma estrutura começando a rachar antes de todo mundo perceber. "Isabela, eu sei que a última vez não foi como devia, mas a empresa está passando por um momento de fluxo de caixa que está saindo do controle e eu precisava de..." "Tiago." A voz dela saiu mais baixa do que havia planejado, mas mais firme também. "Oi. Eu nunca fui sua consultora. Eu nunca cobrei pelo que fiz." Ela fez uma pausa. "E não vou começar agora." Desligou.
O ataque de Giovanna veio 3 semanas depois. Isabela estava há 58 dias de fechar o maior contrato da história da Fontes até então, a reestruturação completa de um grupo de logística com operações em 5 estados. O processo estava em due diligence, fase sensível, quando o diretor financeiro do grupo ligou para ela numa terça-feira às 22h30 com a voz de quem acabou de descobrir uma estrutura comprometida embaixo de uma fundação que parecia sólida. Isabela, a gente recebeu um documento hoje, por e-mail, para um endereço geral da empresa, anônimo, levantando questões sobre a metodologia contábil da Fontes em 2 contratos anteriores, com nome de clientes, número de contrato, alegação de irregularidade nos critérios de classificação de receita. Isabela apoiou o cotovelo na mesa da cozinha, mão na testa, olhos fechados por um segundo. Pode me encaminhar agora? Leu no celular mesmo, em pé, com o pagode chegando amortecido do boteco lá embaixo. O documento tinha 4 páginas. Era bem construído. Tecnicamente, convincente o suficiente para gerar desconforto em quem não conhecesse os contratos referenciados em detalhe e errado nos pontos específicos que alguém com acesso à estrutura geral, mas não às particularidades, erraria. Era o trabalho de alguém competente, que tinha informação suficiente para criar ruído, mas não suficiente para criar prova. Era bom. Não era bom o suficiente. Pode pedir para o TI de vocês verificar o IP do servidor que originou o envio? Ela disse. Não precisa me dar agora. Amanhã antes das 9 tá ótimo. Na manhã seguinte, ela entrou na reunião do grupo de logística com 2 dossiês impressos e encadernados. O primeiro refutava cada alegação do documento anônimo com a documentação original de cada contrato citado, incluindo assinaturas dos próprios clientes mencionados, confirmando a metodologia aplicada. O segundo era um mapeamento de conflito de interesses. O servidor de origem do e-mail anônimo estava vinculado a uma empresa de consultoria cujos sócios apareciam num contrato de prestação de serviços ativo da Cavalcante Negócios. Ela apresentou os 2 documentos com a voz de quem explica o fluxo de caixa de um trimestre qualquer, sem dramatizar, sem acusar diretamente, apenas a documentação, organizada com a clareza de quem não tem nada a esconder e sabe exatamente o que tem a mostrar. O conselho assinou o contrato na semana seguinte. Rafael soube pela circulação do setor, ligou naquela tarde. Ouvi que você entrou na reunião com 2 dossiês e saiu com o contrato confirmado. Eu fui com documentação. O contrato já existia. Isabela, Rafael, uma pausa que tinha algo deliberado no tamanho. Posso te chamar para jantar? Ele disse. Dessa vez o tom não deixava margem de ambiguidade sobre o que era profissional e o que não era. Ela ficou quieta um momento. Pode. Sexta. Sexta. Ele desligou. Ela ficou olhando o celular por um segundo, abriu o computador, voltou ao trabalho. Mas havia uma leveza diferente no ar do escritório naquela tarde, e ela não se deu ao trabalho de explicar de onde vinha. O pedido de recuperação judicial da Cavalcante Negócios saiu numa segunda-feira de manhã, num portal de negócios, que ela lia com o café às 8h15. Ficou olhando a tela. Não sentiu satisfação, não sentiu pena. Sentiu o fechamento de uma equação que ela havia começado a montar numa noite de coworking 3 anos e meio atrás. Ligou para o advogado. Vamos iniciar o processo de aquisição da Cavalcante. A due diligence levou 6 semanas. Ao fim da 4ª, uma das analistas entrou na sala dela com uma pasta e uma expressão cuidadosa. Parte dos documentos que fecham a cadeia societária da Almeida Corp na Cavalcante estão no espólio físico do imóvel da Jardins, ela disse. Alguns precisamos ver em original. O imóvel da Jardins estava listado para venda compulsória na massa falida. Isabela foi sozinha. O bairro estava igual. As jacarandás na calçada tinham crescido mais um pouco. O portão foi aberto pelo síndico, que olhou para ela com reconhecimento e não disse nada além do necessário. A casa estava diferente de um jeito que não estava nos móveis, estava no ar. As plantas da varanda que ela havia escolhido uma por uma tinham morrido,
Os vasos estavam com terra seca. A persiana da sala estava presa num ângulo levemente torto, o tipo de detalhe que aparece quando ninguém tem o hábito de consertar o que quebra. Em cima do balcão da cozinha havia uma fileira de garrafas de vinho caro, alinhadas com cuidado excessivo, não para beber, mas para ser notadas por quem visitasse. Ela foi direto para o escritório. Abriu o arquivo cinza, começou a separar os documentos de que precisava. Tiago apareceu 15 minutos depois. Estava magro, não do tipo de magro que é escolha ou academia, mas do tipo que acontece quando o corpo vai no rastro do que a cabeça está atravessando sem avisar. A camisa estava passada, mas o colarinho estava amassado no lado esquerdo, o tipo de detalhe que ele não teria tolerado em si mesmo há 4 anos. Ficou parado no vão da porta, com a expressão de quem não sabe qual versão de si mesmo usar nesse contexto. Eu não sabia que você ia vir hoje. O cartório notificou no prazo legal. Ele ficou onde estava. Do andar de cima vieram passos lentos, deliberadamente lentos, o movimento de quem está andando devagar para ouvir sem precisar aparecer. Isabela. A voz dele saiu menor do que ele havia planejado. Eu sei que não tenho posição nenhuma de pedir nada, não tem mesmo. Mas se você estiver pensando em adquirir a empresa, eu queria conversar sobre a possibilidade de manter a estrutura administrativa, os funcionários que estão há anos e... Tiago. Ela fechou a pasta, virou o corpo para ele pela primeira vez desde que havia chegado. Havia um silêncio diferente nela agora. Não o silêncio de quem está contendo alguma coisa, mas o silêncio de quem chegou num ponto onde não precisa mais conter. Eu não vim aqui para negociar contigo. Vim buscar documentação que minha equipe precisa ver em original. Ele deu 2 passos para dentro da sala. Você não ia nem me ouvir. Ouvir é opcional. O que não é opcional é o fato de que a empresa que você quer que eu preserve foi sistematicamente drenada ao longo de 3 anos por um esquema que passou pela sua mesa de diretor sem que você percebesse, porque você não quis prestar atenção em quem estava do seu lado. O rosto dele ficou rígido, mas havia algo embaixo da rigidez que era menos orgulho do que medo de uma confirmação que ele já sabia que estava chegando. Giovanna desceu então. Entrou na sala com a calma de quem acredita que o território ainda é dela. Vestido simples, cabelo solto, sem o sorriso de salão que ela guardava para ambientes maiores. Era uma versão mais fria e mais direta da mesma pessoa, e de certa forma Isabela preferiu essa versão, porque era mais fácil de ler sem ruído. Que visita inesperada, ela disse. Com a entonação, precisa de quem consegue transformar cumprimento em facada pequena. A consultora que veio pessoalmente resgatar os próprios arquivos. Isabela não respondeu. Abriu a bolsa, retirou um envelope grosso, colocou sobre a mesa de centro com um gesto sem pressa. Tiago olhou o envelope sem pegar. O que é isso? Documentação. Ela abriu o envelope parcialmente, deixou as primeiras páginas visíveis, contratos com data de assinatura anterior ao início do relacionamento de vocês. Movimentações vinculadas à Almeida Corp ao longo de 36 meses, discriminadas por data, valor e conta de destino. A estrutura das empresas interpostas usadas para conduzir os repasses e as assinaturas responsáveis por cada etapa do processo. O silêncio que seguiu era do tipo que ocupa o espaço físico da sala como se tivesse peso próprio. Os olhos de Giovanna foram para o envelope com uma precisão que dispensava qualquer dúvida sobre o que ela sabia que estava lá dentro. Mas o rosto não delatou nada. Era um controle impressionante. Isabela reconheceu isso sem simpatizar. Tiago pegou o envelope com a mão que tremia levemente. Começou a folhear. Parou numa página. Releu. Parou em outra. Você sabia disso? Ele perguntou. Ainda olhava o papel. Giovanna descansou o queixo na mão com uma elegância que era encenada até no detalhe. Tiago, ela está te apresentando material que ela fabricou ao longo de anos para te prejudicar agora que você está vulnerável. Isso é o que ex-cônjuges amargurados fazem quando... Você sabia disso? Ele repetiu. Dessa vez olhou para ela. Giovanna mudou o peso de um pé para o outro.
Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas o primeiro. Você vai acreditar em documentos que a própria interessada produziu ou vai acreditar em mim? Tiago olhou para Isabela de novo. No rosto havia uma pergunta que ele não conseguia formular direito, como se as palavras estivessem disponíveis, mas a ordem correta delas não estivesse. Desde quando você sabe? Ele perguntou. Isabela pegou a pasta principal, colocou na bolsa. Desde o 2º ano. Ele ficou parado. E você ficou quieta por quê? Porque eu saí da sua vida quando você pediu. O que eu fiz depois com o que eu sabia é conta minha. Ela se virou para a porta. Você vai receber os termos da aquisição pelo advogado nos próximos 3 dias. Giovanna deu um passo à frente, rápido, mas controlado. Isabela, a voz era diferente agora, sem a embalagem de salão. Vamos ser adultas aqui. Você realmente acha que tem o suficiente para levar isso a algum lugar relevante? Isabela parou. Virou o rosto, não o corpo. Giovanna, eu tenho o suficiente para o tribunal que vai analisar o processo de aquisição e os passivos irregulares. Uma pausa de meio segundo. Para você especificamente, tenho o suficiente para uma investigação por uso de informação privilegiada, concorrencial e violação de dever fiduciário, que, para ser clara, não é ameaça. É apenas o que os documentos sustentam quando lidos por quem sabe ler. Saiu. Na rua, o sol de fevereiro tinha aquele peso específico de São Paulo em fevereiro, o tipo de calor que a cidade carrega como uma dívida acumulada. Ela foi até o carro, colocou a pasta no banco do passageiro, ficou com as 2 mãos no volante por um momento. Giovanna tinha uma última jogada. Isabela sentia isso com a mesma certeza com que sentia quando uma análise estava chegando num ponto de ruptura iminente. Havia uma lógica na maneira como a Giovanna operava, uma consistência de método, e a lógica dizia que ela não ia deixar o processo de aquisição acontecer sem tentar uma última coisa num ambiente com audiência suficiente para fazer barulho. A questão era quando e onde. Isabela ligou o motor. Tinha tempo de descobrir. E tinha uma ideia de onde. O jantar anual da Câmara de Comércio acontecia em novembro, num hotel na Berrine, com salão que comportava 320 pessoas. Isabela tinha comprado o ingresso em julho, não exclusivamente por causa de Giovanna, mas sem fechar os olhos para essa possibilidade. Rafael foi com ela. Não como acompanhante de protocolo, mas como a pessoa que ele havia se tornado nos últimos 2 anos, o único no ambiente que conhecia a história inteira sem precisar de contextualização. Ele usava um blazer escuro que ficava nele como se fosse roupa e não roupa de evento, e quando entraram juntos no salão, havia algo natural nisso que ainda surpreendia Isabela às vezes, não desagradavelmente. Ela usou o azul marinho, corte simples, cabelo solto pela primeira vez, num evento profissional em muitos anos. Não havia nada performático na escolha, mas havia uma decisão. Estavam na mesa há 23 minutos, no meio de uma conversa com 2 potenciais parceiros do Sul, quando o apresentador cedeu o microfone a Giovanna. Não estava no programa. Isabela percebeu isso no mesmo segundo porque havia lido o programa. Giovanna subiu a um pequeno palco lateral, com a desenvoltura de quem fez isso desde criança. Vestido vermelho, colar de ouro, o sorriso aberto que ela guardava para ambientes com número de câmeras suficiente. O salão se virou para ela do jeito que salões se viram para quem tem microfone, e parece saber o que vai fazer com ele. Boa noite a todos. Me desculpem a interrupção, mas como alguém que acredita profundamente na integridade do nosso setor, sinto que tenho a responsabilidade de trazer à tona informações sobre uma empresa que muitos aqui têm considerado como parceira estratégica. O salão ficou com aquele silêncio específico de quem ainda não decidiu se vai simpatizar ou se afastar. A Fontes Estratégia, ao longo dos últimos meses, conduziu um processo de aquisição baseado em documentos financeiros extraídos de forma irregular de uma empresa privada durante o período matrimonial de sua diretora. Giovanna ergueu uma pasta com o gesto de quem está apresentando evidência irrefutável.
Tenho documentação que demonstra que os arquivos utilizados como base da due diligence foram retirados sem autorização legal no ato do divórcio, o que configura uso impróprio de informação privilegiada e levanta questões sérias sobre a validade de todo o processo de Giovanna. A voz de Isabela não era alta, mas num salão que havia ficado quieto, ela atravessou o espaço com uma precisão que não dependia de volume. Isabela se levantou sem pressa. Rafael ficou onde estava, mas ela sentiu a atenção dele se expandir pelo salão inteiro, monitorando cada rosto relevante, sem mexer visivelmente a cabeça. "Você tem o microfone", Isabela disse, caminhando com passos regulares em direção ao centro do espaço. "Mas eu preciso fazer algumas correções antes que o ambiente assimile informações incompletas como verdade." Giovanna apertou a pasta. "Este não é o momento adequado para... Os arquivos que eu retirei no dia do divórcio foram solicitados por mim e autorizados verbalmente pelo senhor Tiago Cavalcante, na presença do advogado Maurício Rezende e de funcionários do cartório." Isabela parou a poucos metros dela. "Isso está registrado em ata de sessão, que é pública. A autorização verbal de um cônjuge sobre documentos da empresa não configura a autorização legal válida para uso em processo de aquisição concorrente, conforme configura ou não. Esse é exatamente o tipo de questão que os tribunais determinam com base em documentação." Isabela se virou levemente para o salão. "O que me interessa neste momento é o conteúdo específico do documento que a senhora está usando como base dessa apresentação." Voltou os olhos para Giovanna. "Porque eu conheço esse documento. Eu o assinei." Murmúrio percorreu o salão. "É um contrato de garantia bancária pessoal, assinado por mim em fevereiro de 2020, pelo qual eu me tornei garantidora individual de uma linha de crédito de R$ 3.200.000, destinada a cobrir um déficit de fluxo de caixa que teria colocado a Cavalcante Negócios em insolvência técnica naquele trimestre." O salão ficou mais quieto que antes. Esse contrato foi assinado 2 meses antes do início formal do processo de divórcio. Isabela deixou isso pousar por um segundo. "Ou seja, no período em que o senhor Tiago Cavalcante estava tomando a decisão de encerrar o casamento e solicitar que eu me retirasse da vida da empresa, eu estava respondendo com o meu patrimônio pessoal pela saúde financeira da empresa que ele me pediu que eu deixasse. Havia um tipo específico de silêncio que acontecia em salas quando as pessoas processavam informação nova, que reorganizava a informação que já tinham. Era esse silêncio agora. O documento que a senhora usou como evidência de uso impróprio é, na verdade, prova de que eu protegi ativamente um ativo do qual fui retirada sem compensação proporcional ao risco pessoal que assumi." Isabela deu mais um passo, menor e mais lento. "Isso eu adoraria discutir em detalhe, especialmente considerando a presença de Eduardo Almeida aqui esta noite. Na mesa 12, ela virou o olhar para a mesa 12, com a precisão de uma câmera que sabe exatamente o que vai enquadrar. Eduardo Almeida estava lá com o Scott, que havia deixado de consumir num determinado momento da noite. O rosto não delatou nada, porque era o rosto de alguém que havia aprendido a não deixar que nada delatasse nada. Mas todos os que estavam na mesa dele viraram para olhá-lo. E essa era uma atenção que não tem como parecer boa num ambiente como esse. Giovanna ficou um segundo sem se mover. Não era hesitação, era recalibração. Isabela reconheceu a diferença. "Tenho aqui", Isabela disse, abrindo a própria pasta, a cadeia societária completa da estrutura de empresas interpostas, responsável pela drenagem sistemática dos ativos da Cavalcante Negócios ao longo de 36 meses, com data de cada movimentação, valor, conta de destino e as assinaturas que autorizaram cada etapa, incluindo contratos assinados pela senhora 10 meses antes de ter qualquer relação declarada com a empresa ou com seu então proprietário. Ela colocou o documento encadernado em cima da mesa do conselheiro da Câmara, sentado mais próximo,
um homem de cabelo branco e crachá de membro, há 12 anos, que olhou para o documento com a expressão de quem percebe que a próxima semana vai ser longa. Pode verificar, Isabela disse. Não há pressa. Giovanna desceu o microfone com um movimento controlado que custou algum esforço. Esses documentos são fabricação de uma pessoa com histórico de interesse direto e motivação pessoal declarada para. Então fica completamente à vontade para entrar com o processo, Isabela disse, com uma cordialidade que era fria como mármore de banheiro de hotel em julho. Vamos ter bastante oportunidade de discutir no ambiente adequado, com os peritos certos, numa situação em que os dois lados precisam apresentar o que têm. Ela virou as costas para Giovanna pela segunda vez naquela semana. Boa noite a todos. Me desculpem a interrupção. Voltou para a mesa. Sentou. Pegou o copo de água e bebeu com a mão que estava firme. Rafael estava olhando para ela, não com admiração performática, com a atenção concentrada de quem viu uma coisa pela primeira vez com toda a clareza que ela tem. Você sabia que ela ia usar exatamente aquele documento, ele disse. Eu achei que fosse provável, e você deixou. Eu deixei. Ela pousou o copo, porque um documento só te destrói se a pessoa que está do outro lado não entende o que ele realmente prova. Rafael ficou quieto por um momento. Giovanna havia saído do salão com passo rápido e sem parar para falar com ninguém. Eduardo Almeida continuava na mesa 12, rodeado de pessoas que mantinham uma distância imperceptível, mas presente. 4 anos segurando esse contrato, Rafael disse, mais para si. Não era hora antes. Usar antes seria eu querendo me vingar. Usar quando me atacam é outra coisa. Ele ficou olhando para ela por um tempo que era mais longo do que uma pausa de conversa. Depois disse, numa voz mais baixa, você é a pessoa mais precisa que eu já conheci. Precisa ou calculista? As duas coisas. Ele inclinou levemente o corpo na direção dela, nas duas acepções boas dos termos. O jantar continuou. Isabela ficou e conversou com quem se aproximou. Respondeu perguntas que começaram a chegar de outras mesas depois do episódio. Não havia nada triunfante na maneira como ela conduziu o resto da noite. Era simplesmente a continuação de um jantar de negócios, num ambiente que havia entendido alguma coisa nova sobre quem ela era. Na manhã seguinte, às 8h40, o processo de aquisição foi pausado pelo Conselho da Câmara por 48 horas. Procedimento padrão em situações de conflito público documentado. A assistente de Isabela ligou com a notícia às 8h52. Eu sei, Isabela disse. Era esperado. Ela tinha uma ligação para fazer. Hélio Guzmão atendeu no segundo toque. Empresário de Ribeirão Preto, dono de uma rede de armazéns frigoríficos que o pai havia começado e que ele havia triplicado em 15 anos, com a combinação específica de paciência e teimosia que caracteriza certos tipos de empresário do interior. Havia dito a Isabela, 2 anos atrás, num jantar, depois que ela havia evitado que uma disputa interna de família terminasse em tribunal e na dissolução de uma empresa de 4 décadas. Isabela, se você precisar de qualquer coisa que eu possa fazer, você me liga. Não como favor, como débito. Ela nunca tinha ligado. Hélio, são 8 da manhã. São 8 da manhã, Isabela. Fala. Preciso que você ligue para 2 membros do Conselho da Câmara e confirme sua disposição de testemunhar sobre a metodologia da Fontes em contratos anteriores. É procedimento, não audiência formal. Mas precisa ser hoje antes do meio-dia. 3 segundos de silêncio. Me manda os nomes por mensagem. Ela mandou. Às 11h15, o Conselho havia levantado a pausa. O processo voltou ao curso normal. Rafael apareceu no escritório naquela tarde com 2 cafés. Colocou um na mesa dela sem perguntar. Foi até a janela e ficou de costas, olhando o skyline de São Paulo no início da tarde, com aquele tipo de silêncio que ele usava quando estava processando alguma coisa antes de verbalizar.
Acabou, ele disse. O processo formal fecha na semana que vem. Não é isso que eu perguntei. Isabela ficou olhando para ele por um momento, levantou da mesa, foi até a estante no canto da sala, abriu uma caixa de arquivo no segundo compartimento e retirou um envelope que havia ficado amarelado de tanto tempo guardado. Voltou para a mesa. Abriu o envelope com cuidado de quem mexe num objeto frágil, não por respeito ao objeto, mas por respeito à própria escolha de guardá-lo até esse ponto. Era uma carta. Letra grande e inclinada que ela reconhecia com a familiaridade de quem passou anos aprendendo a ler nas entrelinhas. Isabela, você sabe que eu nunca fui bom em dizer as coisas em voz alta. Mas eu queria que você soubesse que... Ela parou ali, dobrou o papel ao meio, depois dobrou de novo, rasgou. Não havia raiva nisso. Havia o gesto limpo de descartar um objeto que havia cumprido sua função, que era lembrar para ela que o passado havia sido real, que os 8 anos não eram fantasia, que ela não estava lutando contra uma sombra. Mas ela não precisava mais do papel para confirmar isso. Sabia o que havia sido real, sem precisar do registro. Rafael ouviu o som do papel sendo rasgado, sem se virar da janela. Era importante? Ele perguntou. Foi. Ela juntou os pedaços, colocou na lixeira. Não é mais. Ele se virou então. Ficou olhando para ela com a expressão que ela havia aprendido a reconhecer nele ao longo de 2 anos. A expressão de quem tem alguma coisa para dizer e está escolhendo como, não por insegurança, mas porque sabe que a escolha da palavra importa. Você vai querer comemorar o fechamento ou prefere que seja só mais uma data de trabalho? Ainda não fechou. Quando fechar? Quando fechar, eu quero jantar num lugar sem pauta e sem agenda. Ela olhou para ele. Só porque sim. Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ela com aquela atenção registradora, que era a coisa mais honesta que ela conhecia nele desde o início. A atenção de quem está presente de verdade e não simulando presença. Depois disse, tá marcado. O silêncio que veio depois era do tipo que não pede preenchimento. Rafael, oi. Você ficou do lado certo esse tempo todo. Ele deu um passo na direção dela. Não o suficiente para eliminar a distância, mas o suficiente para deixar claro que a distância era escolha e não ausência de intenção. Eu fiquei do seu lado, ele disse, que é diferente de lado certo. O seu lado virou o lado certo porque você foi lá e construiu. Ela olhou para ele por um momento. Às vezes dá na mesma, ela disse. Na semana seguinte, numa quarta-feira de manhã com o sol entrando oblíquo pelas persianas do escritório e São Paulo fazendo o barulho de São Paulo lá fora, o processo de aquisição da Cavalcante Negócios foi formalmente concluído. Documentos assinados, registrados, arquivados. A empresa passou ao controle da Fontes Estratégia, com todos os ativos remanescentes e os passivos devidamente catalogados. A analista enviou por e-mail o formulário de alteração de razão social. Campo em branco esperando preenchimento. Novo nome da empresa adquirida. Isabela ficou olhando o campo por um momento. Pensou nos 8 anos, no arquivo cinza, no balanço de 2016, nas madrugadas de outubro. Pensou no envelope que havia rasgado e no que havia ficado antes de rasgar. Pensou no estúdio de Pinheiros com o pagode do boteco e nos 22 mil reais em conta, e nos 3 anos e meio de cada passo construído sobre o anterior. Digital. Fontes. Não era resposta a nada, não era recado para ninguém. Era simplesmente o único nome que, quando ela olhava para trás para tudo, fazia sentido sem precisar de explicação. Era o nome que havia estado lá o tempo inteiro, esperando que ela parasse de usar para sustentar o peso de outra coisa. Era o nome dela. Enviou o formulário, fechou o computador. Pegou a bolsa, o casaco, a chave do carro. Na saída do prédio, o Antônio, segurança do turno da manhã que estava lá, havia 3 anos, e que ela cumprimentava pelo nome desde o 2º mês, disse boa noite com um aceno de sempre. Ela respondeu com um aceno de sempre, mas quando empurrou a porta giratória e saiu para o ar da noite, o ar entrou de um jeito diferente nos pulmões. Como se São Paulo inteira tivesse estado esperando pela assinatura para finalmente reconhecer que ela sempre esteve aqui, que sempre havia estado, que havia estado aqui desde antes de qualquer coisa que alguém tentou convencer-la de que ela não era.
Fontes. O nome ficou.